Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Nós estamos de volta com mais uma entrevista da série de reportagens Vereador em Foco, um espaço que a Folha do Desbravador reserva para os vereadores de Chapecó. Hoje, aqui no gabinete do vereador Wilson Cidron, do Republicanos. Ele está no segundo mandato, foi eleito pela primeira vez em 2020 com 1.011 votos pelo Patriota e no ano passado, em 2024, foi eleito com uma votação de 2.676 votos, mais que o dobro. Vereador Cidrão, primeiramente, obrigado por nos recepcionar aqui no seu gabinete. De imediato, 21 vereadores são suficientes para atender a demanda de Chapecó? Seja bem-vindo. Obrigado, Laurimar. É sempre uma alegria poder conversar contigo e aqui com os amigos do Folha Desbravador. E antes de responder a pergunta, eu quero fortalecer o reconhecimento que eu tenho pelo jornal impresso, pelas mídias, numa forma de levar ao cidadão chapecoense muito do que a gente tem feito e também por provocar muitas discussões que são importantes para o crescimento da nossa cidade. Eu acredito sinceramente que a quantidade de vereadores ela não deve ser uma baliza para o deve ou não deve existir. O que eu acredito muito é que os poderes, tanto legislativo quanto executivo, judiciário, harmônicos e independentes entre si, têm que ter condições de trabalhar. Então, sinceramente, se aumentar o número de vereadores implica ou favorece a representatividade dos mais de 50 bairros que tem no nosso município, quando for hora, quando a Constituição permitir, porque hoje o número de cidadãos de Chapecó não permite que se aumente o número de vereadores, acho que é uma medida interessante. Muito se fala, muito se questiona em relação, por exemplo, à remuneração do vereador, mas eu também faço outra provocação. Será que se nós pensarmos, por exemplo, vejo ideias às vezes de vereadores voluntários, acho que é muito positivo. Eu particularmente faço trabalho voluntário em pelo menos 3 frentes durante a minha vida, mas eu acredito sinceramente que se nós delimitarmos nesse sentido, em pouco tempo a gente terá uma Câmara cada vez menos qualificada ou menos plural, porque aí poderia se dedicar à política somente àqueles que são aposentados, por exemplo, ou que são muito ricos, multimilionários, que possam abrir mão das suas vidas. Então, de fato, eu acredito que o número de 21 vereadores é um número bastante interessante, acredito que para a cidade atual de Chapecó ele comporta e ainda assim o vereador que quer trabalhar tem muito trabalho, por isso que é muito importante esse trabalho e que esse trabalho de divulgação do Folha Desbravador e que cada cidadão, cada eleitor acompanhe o trabalho do seu vereador. Agora, nós falávamos antes da sua votação, em 4 anos, passa de 1.011 para 2.676. Qual é a mágica para aumentar a votação dessa forma, vereador? Olha, eu queria saber a fórmula mágica para eu poder vender ela, mas eu ainda não descobri. Brincadeiras à parte, eu acredito que o aumento dos votos é muito resultado do trabalho que a gente fez todos os dias durante esses 4 anos. Eu caí de cabeça, eu entrei de cabeça no mandato, eu estava terminando a minha graduação quando eu me candidatei a primeira vez com uma promessa de trabalhar diariamente por uma Chapecó melhor para os nossos animais, para as pessoas, principalmente para os vulneráveis. Quando eu falo vulneráveis, é você olhar para um animal que precisa e viabilizar um atendimento para ele. É você olhar para um idoso que precisa e você criar ou apoiar a política pública para esse idoso. É você olhar para o jovem que não consegue ingressar no mercado de trabalho ou que falta capacitação e pensar em formas de mudar isso. Então, diariamente, e sem esquecer nunca, Laurimar, que quem gera emprego é quem empreende. Então, valorizar também sempre. Valorizar o trabalhador, valorizar o empregador. Eu acredito muito nisso, em valorizar todo mundo, estar presente na comunidade. E estar presente na comunidade não significa estar presente na festa de comunidade. Significa estar presente na comunidade, no dia a dia, ouvindo a demanda e trabalhando por isso. Então eu acredito muito nisso. Eu acredito que quando a gente entra na política, a gente tem que aceitar que nós não temos mais final de semana, que nós temos sim que estar à disposição, telefone ligado 24 horas por dia, atendendo demanda 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se não é assim, então tem que trabalhar onde a gente bate o ponto, sai de lá e deixa o problema. Na política não funciona assim, é todo dia trabalhando pelo que é certo pelas pessoas e pelos animais. Agora, o senhor falava, uma curiosidade também, o senhor é o vereador mais jovem da história de Chapecó. Sim, isso mesmo. Foi eleito na condição do vereador mais jovem, agora nesse mandato também o vereador mais jovem. Como é que você, quais as pautas que provavelmente o senhor tenha identificado
no público jovem para que eles lhe confiassem o voto? Certo. Eu acredito muito que a representatividade ela não está vinculada àquilo que aquele que representa é. Eu não acredito que tenha que ser uma mulher para representar uma mulher, que tenha que ser um jovem para representar um jovem e um idoso para representar um idoso, ou um homem para representar outro homem. Eu acredito de fato que quem tem a capacidade de representar um homem, ou uma mulher, um idoso, ou um jovem, é quem tem a capacidade de olhar para essas pessoas, entender uma demanda e transmitir isso em alguma coisa. Eu falo em outras entrevistas que o vereador ele tem que ter humildade, ele tem que ter energia e capacidade. Humildade para ouvir, energia para fazer e capacidade de compreender e transformar isso em alguma coisa que realmente vá surtir efeito. Eu falei que antes que quando me elegi a primeira vez, era estudante de Direito, e não foi porque eu me elegi que eu deixei de buscar a capacitação. Durante esse período eu me especializei em Gestão Pública, sou mestrando em Direito, agora já estou do meio para o final. Então, de fato, é buscar essa capacitação constante para poder transferir isso. Nós temos um projeto que é muito importante, por exemplo, que é o da meia entrada aqui em Chapecó, que você não precisa apresentar aquela carteirinha da Uni, que tem um valor de 30 ou 40 reais para ser confeccionado. Você simplesmente apresenta aquela comprovação de que você está regularmente matriculado em um curso superior ou mesmo no ensino fundamental e médio, e para menores de 16 anos basta apresentar a identidade, porque a lei já exige que estejam matriculados no ensino regular. Então isso facilita aquilo que é um direito reconhecido pela lei federal, e eu não estou discutindo o fato da meia entrada ser bom ou ruim. O que eu quero é que não tenha essa vinculação a entidades estudantis, por exemplo, que não representam de fato os estudantes. Então é uma das coisas que a gente fez e hoje facilita muito a vida dos jovens para acesso à cultura, a lazer, que é direito. Uhum. Ok, ainda dentro dessa orientação, quais são as pautas que nortearam o seu mandato, além disso? Nós temos algumas pautas que a gente chama de defesa do certo. A defesa do certo é defender aquilo que eu falei anteriormente, a liberdade econômica, defender que tanto o trabalhador precisa do empregador quanto o empregador do trabalhador. Ou seja, não é esse negócio de que o empreendedor, o empregador é um vilão. Pelo contrário, guerreiros são aqueles que empreendem no nosso município, que têm coragem de todo dia, e digo mais, de levantar da cama, não é acordar todo dia, porque o empreendedor não dorme, o empreendedor vira noites, às vezes pensando em como vai pagar a sua folha de pagamento dos funcionários no final, no início do mês. Então acho que isso a gente tem que valorizar, sabe, Laurimar? Então, defesa do certo, daquilo que é certo, os valores cristãos, os valores de direita e de fato um olhar para os vulneráveis. É você pegar quem empreende e dar liberdade e você olhar para o vulnerável, tanto para o animal, quanto para o idoso, quanto para a criança, e ver o que precisa para alcançar um equilíbrio dentro da sociedade. Eu acredito muito nisso. A gente tem como fortes nesse sentido a causa animal, a defesa do esporte amador, que é o esporte que tira a criança da rua e insere num contexto diferente, porque já diz o ditado que a mente vazia é a oficina de vocês sabem quem. Então é de fato trabalhar por isso, é olhar para quem realmente precisa de atendimento. E obviamente, quando se fala em saúde e educação, essas são pautas comuns. Claro que com suas filosofias diversas, tanto direita quanto esquerda, vão sempre defender. Mas com bastante ênfase, a gente trabalha essa questão da causa animal, a defesa dos vulneráveis e também a defesa das liberdades, daquilo que é certo. Uhum. Agora, a gente sabe que essa sua atuação parlamentar, o fato de ser eleito o vereador mais jovem, lhe proporcionou também uma certa vitrine. Chapecó em si, a Câmara de Vereadores de Chapecó, proporciona essa vitrine regionalizada. Qual é o futuro do vereador Wilson Cidrão para 2026? É cedo ainda dizer, eu sempre brinco que... Tá logo aí. Vamos falar, né? Eu sempre brinco que, por exemplo, essa discussão, João, Jorginho, ela não soma para o município nesse momento. Então, se eu tivesse, por exemplo, que me posicionar em relação a isso, eu diria que a gente deve deixar o tempo passar. Mas o futuro do Wilson Cidrão, eu sempre digo que ou a gente está na política de cabeça ou a gente não está, né? O estar morno não vale a pena. Eu acredito que ano que vem, analisando, se tudo correr da forma que vem correndo, eu vejo que o meu nome pode ser um nome interessante para concorrer, por exemplo, deputado estadual, vai depender da aprovação do partido e também se os meus correligionários também me apoiarem nesse caminho. Mas eu acredito que hoje o Parlamento de Santa Catarina, embora nós tenhamos ótimos deputados de diversos partidos, não vou falar só de um, nem só do meu, nós temos parlamentares de diversos partidos, eu acredito que hoje
o perfil que nós representamos aqui no gabinete, porque eu não falo de mim, eu falo de várias pessoas, desses 2.675 outras pessoas que concordam comigo da forma que eu trabalho, da forma que eu defendo as liberdades, da forma que eu defendo os animais, os vulneráveis, a liberdade do empreendedor. Eu acredito que falta esse conjunto no nosso parlamento catarinense. Nós perdemos um deputado muito importante, que era o delegado Egídio Ferrari, que agora é prefeito de Blumenau. Eu acredito que a gente possa se levantar como uma voz para representar, mas principalmente representar a nossa região. Quando nós vamos para os eventos em Florianópolis, nós vemos uma quantidade muito significativa de vereadores aqui na nossa região oeste, do meio oeste, e pouquíssimos representantes do litoral, por exemplo. Não é nenhum demérito para eles, mas enquanto eles pegam um carro, e não quero fazer algo como eles e nós, mas enquanto os deputados da região do litoral, do sul, dirigem por 3 horas, meia hora, 40 minutos, 1 hora, 1h30, nós passamos um dia inteiro dirigindo ou com um ônibus que vira à noite para estar em Florianópolis, ou pagando valores astronômicos em passagens aéreas, R$ 2.500 para organizar, para ter uma agenda com um deputado. Então, esse comparativo, ele é muito importante. Quando nós vamos, por exemplo, para Florianópolis, para a Federação das Câmaras Municipais de Santa Catarina, que nós vamos discutir pautas do nosso estado, a maioria é da nossa região. Nossa região precisa de representatividade porque nós estamos mais longe de onde o poder e o dinheiro está centralizado. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu faço parte da diretoria da ACAMOSC, que é a nossa Associação das Câmaras Municipais do Oeste de Santa Catarina, e justamente nesse sentido, eu acredito muito na regionalidade, na nossa região ser bem representada. Nós temos também a presidente da UVESC, que é aqui de Chapecó, e principalmente a capacitação dos nossos membros. Eu desejo muito que nós andemos para uma capacitação para que a maioria dos vereadores aqui da nossa região possam ter um ensino superior completo, voltado à gestão pública, voltado à administração pública, porque o nosso cliente é o povo, o nosso cliente é o cidadão, então ele merece o melhor, assim como se a gente estivesse na vitrine de uma loja. Então, sim, acredito que posso vir a compor o nome da corrida do ano que vem, mas isso vai depender muito da vontade das pessoas e também tenho conforto em fazer isso porque não renuncio o mandato de vereador para concorrer. Então é muito tranquilo. Como vereador, se coloca à disposição, se o povo assim desejar que seja candidato, por exemplo, a deputado, pode ser candidato, o povo querendo que seja deputado vota e não querendo não vota e continua sendo vereador. Então eu entendo que a nossa cidade caminha em trilhos cada vez melhores e hoje a gente teria condições de concorrer. Ok, então de volta à Câmara de Vereadores de Chapecó. Quais são os posicionamentos do vereador Wilson Cidrão diante de projetos de colegas de casa e também do Legislativo? Existe essa autonomia? Não, peraí. É executivo, né? Ok, de volta à atividade parlamentar da Câmara de Vereadores. Quais são, então, os posicionamentos do vereador Wilson Cidrão diante de projetos de origem do Executivo e até mesmo de outros colegas de casa? Perfeitamente. Eu falo desde o primeiro mandato, em que pese eu tenha me elegido em outra coligação, falei para o prefeito e para todos os demais que, passada a eleição, acabei de falar, nosso cliente é só um, e é o mesmo, e é o povo. Então, eu acredito muito que não pode ser baliza a aprovação ou reprovação de um projeto o autor desse projeto. Então, acredito de fato que ser base do governo sequer significa fazer parte de um cabresto, por exemplo, do prefeito. Eu sempre analiso os projetos com muita crítica, inclusive na outra legislatura eu fui o vereador com maior quantidade de emendas em projetos de outros vereadores e do Poder Executivo e nunca tive dificuldade. Sempre que tive uma dúvida mais severa com um projeto, pude ser atendido na prefeitura e pude convencer ou ser convencido. Eu acho que isso é muito importante. Nunca ter precisado votar contra um projeto. Então, fazer parte da base do governo, para mim, não significa estar vinculado, mas significa trabalhar em conjunto por aquilo que é melhor para Chapecó e não fazer oposição por oposição. Nunca concordei com isso, não acho que seja esse o caminho. E eu, por conta da formação em Direito, procuro sempre ter a legalidade como um dos princípios importantes para eu analisar um projeto. E tenho como princípio também, por exemplo, o não inchamento da quantidade de leis em Chapecó. Eu acredito sempre na melhor técnica legislativa, em alterar leis que já existem ou então revogar leis antigas. Sou autor do Revogaço, que é o maior projeto de revogação de leis simultaneamente em Chapecó. Nós revogamos 1.712, 1.714 leis em 2023 ou 2024.
Então isso, sem sombra de dúvidas, é uma forma como a gente tem trabalhado. Obviamente sempre defendendo os valores daquilo que a gente acredita que é certo, valores cristãos e valores de liberdade. Uhum. Pautas específicas para este seu segundo mandato? Além daquelas pautas que são as minhas pautas principais, como eu disse, a defesa do certo e das liberdades e a defesa da causa animal, nós temos como importantes situações para trabalhar nesse mandato a inovação, que é uma pauta que eu abracei quando passei a conhecer mais sobre o assunto. E inovação é diferente de tecnologia, são coisas diferentes e, de fato, tanto a inovação dentro do serviço público quanto favorecer a inovação dos particulares, que muitas das vezes respondem problemas do poder público, é algo que é muito relevante. Eu acredito muito que a gente tenha que discutir a mobilidade além do plano de mobilidade e discutir a mobilidade do município também olhando para o aspecto social e comercial. Eu discordo que o parecer exclusivamente técnico de pessoas que não são de Chapecó seja aquilo que rege uma discussão sobre mobilidade. Uma coisa é chegar rápido do ponto A ao ponto B, mas não adianta entre o ponto A e o ponto B eu matar o comércio que está ali, aí nós não estamos sendo efetivos. E principalmente porque se a gente não cuidar disso, não adianta eu me deslocar do ponto A ao ponto B se o ponto B não for mais o meu lugar de trabalhar. Não adianta eu matar com uma loja para ter um fluxo mais rápido, porque daí eu estou perdendo emprego. E eu não acho que seja assim que se trabalha. Outra situação que a gente também quer discutir é a questão dos resíduos sólidos. Eu faço parte do Conselho Municipal enquanto representante da Câmara, então eu acredito que a gente precisa discutir algumas coisas. Algumas saídas a gente já questionou, enfim, e a gente quer ser propositivo no sentido de discutir isso. Duas coisas que a gente deve discutir nos próximos dias é a coleta nas lixeiras privadas e também o posicionamento dos containers que têm causado acidentes próximo de esquinas. Mais uma vez, não é porque a gente está na base do governo que a gente não está disposto a discutir problema da cidade. Se a cidade estivesse perfeita, eu não precisava ter concorrido à reeleição, o prefeito João Rodrigues também não. E ele é muito claro quando ele diz isso. Quando ele vai para a rua e fala que tem um problema, quando ele lança uma obra, ele reconhece que é um problema e que a gente vai trabalhar tijolo por tijolo para construir uma cidade melhor. Então, nesse momento, a gente quer discutir isso. A gente quer discutir agora resíduos sólidos, mobilidade, uma melhor estruturação sempre no atendimento da causa animal e na defesa dos vulneráveis, mais liberdade econômica todos os dias e o fomento às novas iniciativas. E na sequência agora nós vamos passar a discutir também a questão das áreas verdes. As áreas verdes dentro do município, e nós temos que classificar as áreas verdes que são de preservação e as áreas verdes que são de uso das pessoas, porque nessas de mera preservação, não desmerecendo, não diminuindo o mera preservação, mas essas áreas de preservação também têm gerado problemas de segurança pública e a gente já está mapeando, por exemplo, no bairro EFAP, que eu sei que é onde o Folha Desbravador tem a sua sede, nós temos um problema ali na região do New Vilas, que é aquela área verde que tem servido para descarte de materiais, que tem servido para pessoas que são usuárias de drogas em situação de rua, que estão pernoitando por lá e gerando mais resíduos ainda e gerando insegurança para a população, assim como nós temos área parecida no Valville, no Santo Antônio, e a gente quer discutir o uso e a ocupação dessas áreas, porque a gente entende que é um problema de segurança pública. Ok, esse vereador Wilson Cidrão, aqui dentro da série de entrevistas Vereador em Foco. Vereador, obrigado pela sua acolhida aqui no seu gabinete e fica então esse espaço para suas considerações finais e assuntos que talvez o senhor não tenha elencado aqui, o espaço está à sua disposição. Agradeço mais uma vez pela oportunidade, acredito nesse papel da imprensa séria, em poder levar para o cidadão a prestação de contas daquilo que a gente faz e ao cidadão chapecoense que continue contando com a gente para defender os animais, defender aquilo que é certo, as pautas de liberdade, sempre protegendo os vulneráveis, um olhar carinhoso para as nossas crianças, para os nossos idosos, sem demagogia e com um trabalho efetivo. Quem ainda não nos conhece, peço por favor que acompanhe as nossas redes sociais, @WillCidrão. E aí você fica por dentro do que a gente faz. Muito obrigado, Laurymar, mais uma vez. Ok, então esse vereador Wilson Cidrão dentro da série de entrevistas Vereador em Foco. Nós voltamos numa nova oportunidade mostrando o dia a dia dos vereadores que fazem a história da nossa Chapecó. Até mais!